SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Um sorriso saudável é o resultado de uma boa higiene bucal. Escovar os dentes e passar fio dental da maneira correta ajuda na prevenção de problemas como cárie e mau hálito. Não é, Mariana? É isso mesmo. Cuidar da saúde bucal não é apenas uma questão estética. Escovar os dentes é tão importante para a saúde quanto tomar banho e se alimentar bem. O programa de hoje está cheio de informações sobre o assunto. Começa agora mais um Almanac Saúde. Você vai ver que por trás de um sorriso bonito e saudável estão uma boa higiene bucal e a visita regular ao dentista. Os cuidados com a saúde dos dentes vão além. A escovação dos dentes previne até complicações no coração. No episódio, vamos conhecer uma empresa que tirou dos trabalhadores o medo de dentista. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 55% dos brasileiros adultos não costumam ir ao dentista pelo menos uma vez ao ano. O resultado disso são complicações como inflamação na gengiva e o aparecimento da cárie, principal problema de saúde bucal no país. Na nossa boca vivem inúmeras bactérias. Sem uma limpeza correta, o ácido produzido por esses micro-organismos aumenta e destrói o esmalte do dente, formando a cárie. No início, surge uma mancha branca e porosa. Num estágio mais profundo, atinge a dentina, camada que envolve o nervo, o que pode causar muita dor. Quando chega a polpa, o tratamento indicado é o canal. O procedimento remove todo o material morto ou infeccionado. Dependendo da profundidade da cárie, pode haver uma fratura no dente, podendo até levar à extração em alguns casos. Ninguém merece uma dor de dente, não é mesmo? E para falar sobre doenças bucais como a cárie, eu recebo aqui a dentista Daniele Machado, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e especialista em próteses dentárias. Tudo bom, Daniele? Prazer em estar com vocês, Robson. Daniele, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre os problemas bucais mais comuns. Um dos agravos principais é a doença cárie. A gente tem 3 fatores importantes que são o hospedeiro, então a gente tem que ter uma predisposição para acontecer a doença cárie, junto com a dieta e ainda a gente tem que ter uma microbiota. O que é isso? São os micro-organismos, são as bactérias que convivem com a gente. Sim. Só que se junta esses 3 fatores por um período de tempo, começa a proliferar as bactérias e aí né? vai agravando o problema e vai fazendo o quê? Essas bactérias, elas vão deixando essa cavidade bem porosa e aí vai dissolvendo, meio que corroendo assim e criando uma cavidade. E essa cavidade, ela pode atingir até a parte mais interna do nosso dente, que é aonde a gente tem toda a sintomatologia. Aqui a gente tem os vasos e os nervos, estão nessa parte vermelha aqui, Super Robson. sensíveis, né? Super sensível. E aí, quando a cárie atinge isso daqui, o paciente sente muita dor. O dentista vai, remove todo esse tecido cariado, né? E remove, limpa esse canal aqui dentro, que é o tratamento de canal. O tártaro. A gente tem a placa bacteriana, né? Sim. Que junto com a falta de escovação, ela vai sendo depositada ali na região dos dentes. Se a gente não fizer a escovação correta, isso daí vai gerando uma inflamação na gengiva. Olha só, a gengiva vai ficando bem avermelhada. Aí o paciente fala, eu não uso mais o fio dental, porque toda vez que eu passo, se eu não uso, não sangra. Então tá errado, ele tem que passar, porque com a frequência ele vai eliminando aquelas bactérias que estão agindo, aquela placa bacteriana que tá ali naquela região, e vai voltando à normalidade, que é isso daqui, Robson. Entendeu? Que é uma gengiva rosa, sem sangramentos. Mas um dos controles muito básicos e simples de ser feito é uma boa higienização bucal. O que a gente faz? Escovar os dentes 3 vezes por dia, a língua principalmente, né? O ideal é a gente sempre escovar os dentes em frente ao espelho, observando os movimentos, observando a região que você está limpando, tá? Por exemplo, eu venho aqui com uma escova, eu posiciono a escova aproximadamente 45 graus
e venho fazendo movimentos, massageando a minha gengiva. Aqui, a gente tem um suco gengival aqui ao redor que acumula essa placa bacteriana lá. Então, a gente tem que fazer um movimento de varredura e vem varrendo toda essa região em todos os lados. Tanto desse lado externo, Robson, quanto desse lado interno. Sim, fundamental certo? também. A gente falou aqui sobre as escovas de dente. O importante é usar as de cerdas macias. O ideal é a gente usar um tamanho de cabeça pequena, onde a gente alcança toda a região. E a escova elétrica? A escova elétrica, ela é muito interessante. A gente indica bastante para paciente que não tem aquele controle motor para fazer todo o movimento, né? Então, ela tem movimentos giratórios e consegue eliminar e remover toda aquela placa bacteriana da região para não ter infecções maiores. Outra coisa, o uso do fio dental, porque as pessoas acham que, não, eu vou tirar só um pedacinho, tá? Então, eu enrolo no dedo e aí eu vou passando em formato de C. Eu abraço o meu dente. E sabe aquele suco que eu falei que a escova pode entrar ali um pouquinho? O fio dental também vai lá um pouquinho dentro desse suco e faz uma massagenzinha, um vai e volta, para eliminar aquela placa que tá ali dentro. Tirei, enrolo o meu fio dental e aí eu vou usar uma parte que ainda não foi usada. Assim sucessivamente. Porque muitas pessoas cortam um pedacinho, às vezes utiliza a parte que já tá suja. Isso mesmo. E aí vai, ou senão só faz assim, né? Vai isso. entrando. Vai, entra Além e de sai, agredir a gengiva também. Além de agredir a gengiva. Eu gostaria que você também falasse, Daniele, sobre a necessidade do enxaguante bucal. Na realidade, a gente não indica esse uso diário, não. Porque o que realmente é eficiente para controle, por exemplo, de uma gengivite, de uma periodontite, são os enxaguantes bucais à base de clorexidina. E eles podem causar, com uso prolongado, malefícios para o nosso paciente. Ele tem até manchamento nos dentes, alteração no paladar. E isso vem especificado na embalagem? Isso vem especificado na embalagem. Então, tem sempre que ter a indicação de um cirurgião dentista para ser utilizado por um período adequado. Sim. Com relação a herpes e afta. A herpes, o que é? Ela é uma lesão de fundo viral. É um vírus. Ela é contagiosa. Compartilhar talheres, copos com uma pessoa que tá com o vírus ali ativo, A possibilidade de pegar é grande. É muito grande. Então, a gente pode perceber que, às vezes, o paciente que tem uma feridinha aqui... não, doutor, é só uma espinhazinha. Aí, o que acontece? No dia seguinte, estão 2 espinhazinhas. E assim vai juntando aquele monte de bolinhas ao redor. E quando elas estouram, elas são extremamente contaminadas. Aquela é o estágio mais contaminante da herpes. E a afta, o que geralmente acontece é uma úlcera traumática. Às vezes eu tô escovando o dente, correndo e pá, bato a escova. E aí dão as aftas, tá? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que às vezes o paciente tem uma herpes bucal dentro na mucosa, ali, bochecha, até ali na região da gengiva, e não sabe que é uma herpes, tá aparecendo com frequência, eu sei que realmente eu não comi nada que machucou, ou não bati escova. Vamos procurar ajuda, vai um cirurgião dentista, ele vai te encaminhar, se for um problema gástrico, ele te encaminha pro médico, né? É possível evitá-las, então? É possível evitá-las, com certeza. Existem problemas relacionados à articulação da mandíbula, né? Também. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. Também. A gente tem a articulação da mandíbula, o que é? Ela fica na região aqui, assim, ó, bem aonde liga a nossa mandíbula com o nosso crânio. De acordo com o que a gente movimenta a nossa mandíbula, a gente pode ter sim inflamações, infecções nessa região. A gente tem aí as histórias de bruxismo, apertamento, que muitos pacientes rangem os dentes, né, durante a noite. Acaba que o paciente chega pra gente com o dente fraturado. Então é pedacinho de dente que vai quebrado, os dentes aqui desgastados. E aí tudo por conta do bruxismo. Então a gente tem placas, que a gente chama de placas mio-relaxantes, e aí a gente usa isso daqui para proteger os dentes. Quando a articulação fica inflamada, alguma coisa, tem casos cirúrgicos, tem fisioterapias que a gente pode fazer na região aqui muscular, em toda essa região, que a gente pode ajudar o paciente a ter menos dor. É papel da empresa
ajudar o trabalhador a manter uma saúde bucal adequada? A pessoa não tem vontade de trabalhar com dor de dente, ela não consegue porque ela já não dormiu. Se ela for, ela vai de mau humor, não vai render. Então, é uma preocupação, sim, do chefe, cuidar da saúde do seu trabalhador. Ah, eu não consigo comprar aquele dispensa, mas eu deixo lá um fio dentalzinho no banheiro. O meu funcionário, ele vê que eu tô preocupado com a saúde dele. Porque às vezes ele vai se atentar àquilo ali, vai cuidar da sua saúde e não vai faltar o emprego. Então, às vezes, a empresa, dependendo do tamanho, pode criar projetos. Esse mês é o mês da saúde bucal. Então, vamos lá, incentivar todo mundo aí procurar o seu dentista para fazer pelo menos uma manutenção, verificar se realmente tá certo. Eu acho que vale muito a pena para a empresa. Daniele, muito bacana a sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Robson. Foi muito legal poder dividir esse conhecimento com vocês, né, sobre a saúde bucal dos trabalhadores, que é muito importante, né? Será que o beijo transmite cárie? A resposta para essa pergunta a gente confere agora no quadro Não Acredito. Um beijo movimenta 29 músculos e queima aproximadamente 12 calorias. Durante o carinho, duas pessoas trocam inúmeras bactérias. Mas não se preocupe, hein? Beijar não aumenta nem diminui as chances do surgimento de cáries. De qualquer forma, ainda existe alguma possibilidade de transmissão de doenças, como a herpes. Quem ama, cuida. Então cuide de sua saúde bucal e incentive o seu parceiro ou parceira a fazer o mesmo. O Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo. Apesar disso, 20% dos brasileiros não fazem uma visita preventiva por falta de recursos, conhecimento ou instrução. E ainda, 46% consideram difícil o acesso a esses profissionais. O que muita gente não sabe é que o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza tratamento odontológico gratuito. Além disso, Robson, muitas universidades públicas e privadas oferecem esse serviço às comunidades. Bom, agora vamos conhecer uma empresa que oferece tratamento odontológico aos seus funcionários. Nós resolvemos fazer um diagnóstico de saúde e qualidade de vida nos trabalhadores, onde foi possível observar os hábitos fora da empresa e dentro desse diagnóstico tinha a parte da avaliação de saúde bucal. Então, pensando nessa prioridade de tempo e custo, surgiu a proposta do SESI em trazer a unidade móvel odontológica até a empresa, dando foco mesmo na parte de prevenção da saúde bucal. Esse é o projeto chamado SESI na Indústria, né, onde a gente sempre visa saúde, educação e lazer para os industriários dentro da indústria, né, proporcionando tudo isso tanto para ele quanto para os seus dependentes. Uma unidade móvel odontológica equipada com um consultório comum. Nós temos todos os materiais instrumentais, autoclave, tudo que o cirurgião dentista precisa para atender. Cada empregado, colaborador, fazia uma entrevista ali, tipo escrita, e com isso veio o pessoal do SESI para a gente fazer esse tratamento. Viram que a maioria estava precisando desse tratamento. Exatamente. A gente aprendemos, ele ensinando como escovar o dente direito, usar o fio dental, que às vezes a gente não usamos de uma maneira incorreta, né? Machuca a gengiva. Exatamente, né? Você começa a sangrar. E ele passa todas essas informações adequadas para a gente. A gente atende 16 pacientes por dia. E geralmente é num dia, na sexta-feira ou no sábado, que o funcionário vai ter que se afastar de qualquer jeito. Então, para não comprometer a linha de produção, a gente opta por fazer no final de semana. Para nós é excelente, devido nós trabalharmos aqui no setor, não perder tempo para sair daqui, no dentista, às vezes a gente sai muito cansado do trabalho, né? E a gente ganha também na parte financeira. Querendo ou não, a gente ia ter que gastar no dentista, né? Quando iniciou o tratamento, nós tínhamos colaboradores que nunca tinham ido ao dentista, então foi muito significativo. O primeiro atendimento foi um atendimento clínico mais emergencial. Eles estavam com a boquinha meio complicada, né? Tinha paciente que perdeu 5, 6 dentinhos, alguns tinham muitas obturações, restaurações para fazer, a limpeza todos têm que fazer, não tem para onde correr, porque a adequação do meio bucal ela é basicamente esse conjunto da obra. A primeira vez que ele veio, como é que estava a sua saúde bucal? Tava muito normal, não. Não? O que você tinha aí? Tinha alguns dentes ainda para tratar, né? Arrancar e até fazer uma prótese de um dente, né?
com aqui na frente, para não ficar aquele aberto, né? A boca é algo muito íntimo. Então, assim, você abrir a boca para um desconhecido é meio complicado. E eles chegam meio acanhados e tal. Eu tento mais entrar no psicológico do paciente, justamente mostrando para ele que aqui isso é pro bem dele. Ah, mas vai doer? Mas toda vez que dói, esse motor, esse barulho me ensurdece. Eu digo, eu coloco uma musiquinha. Então o paciente vai dando uma relaxada, a gente vai conversando. Eu peço que eles não esqueçam de que a boca deles é o cartão de visita. Nesse momento agora, 100% dos pacientes estão com a boca excelente. A nossa política também não é somente a parte curativa do tratamento, e sim a conscientização ou prévia ou pós-tratamento curativo, e que eles entendam que vai ser sempre melhor para eles, né, eles estarem prevenindo os eventuais problemas que vão acarretar em custo financeiro, dor, incômodo. A iniciativa da empresa foi dar o primeiro passo, é apresentar a eles, desmistificar a saída ao dentista, que alguns tinham, para fazer as partes emergencial e clínica, e a partir de então foi iniciativa deles já cuidarem da parte estética. O colaborador, quando sai da unidade móvel, ele já sai sorrindo, já sai mostrando para todos os outros. Eu me sinto elogiado, né? Porque já trabalhei em várias empresas, não tenho todo esse cuidado com os empregados, né? Então, para quem trabalha aqui já é vamos supor, um ganho, né, para nós. Eu acho maravilhoso. E cuidar dos dentes também, da saúde bucal, né, dá Com mais certeza. alegria, né? E aí, Mariana, o que você achou dessa visita? Foi muito bacana, Robson. A empresa saudável de hoje mostrou que os cuidados com a saúde bucal impactam tanto na autoestima do colaborador quanto na sua qualidade de vida. Você já reparou a maneira como mastiga os alimentos? A mastigação correta é fundamental para a saúde dos dentes, dos músculos da boca e do bom funcionamento do sistema digestivo. A mastigação é a primeira etapa da digestão dos alimentos. Nesse processo, os dentes incisivos cortam a comida. Os pré-molares são responsáveis pela trituração e transformação das partes grandes em partes menores. E os lá do fundo, os molares, pulverizam o bolo alimentar com a ajuda do aumento da saliva, que fica prestes a ser engolido. Tudo isso é feito com a ajuda da língua, das bochechas e dos lábios, que devem ficar fechados. Na hora das refeições, os especialistas recomendam colocar na boca uma quantidade de alimento que dê para comer de maneira confortável. Os movimentos da mandíbula devem ser verticais e de rotação. Ao mastigar, repare em qual lado está a comida. Na próxima garfada, coloque a nova porção do outro lado. Também é possível usar os dois lados ao mesmo tempo. Mastigando da maneira correta, você evita alterações na arcada dentária e os distúrbios da articulação temporomandibular. Tratamentos dentários, dúvidas, perguntas. A Mariana foi às ruas para ver como as pessoas estão cuidando da saúde bucal. Vamos dar uma conferida. A Blitz da Saúde de hoje está na rua para saber como as pessoas estão cuidando dos seus dentes. O nosso especialista, o dentista Dr. Marcos, está chegando. Enquanto isso, eu vou dar uma volta e encontrar alguém para conversar. Rayane, o que te faz sorrir na sua vida? O que me faz sorrir na minha vida são meus filhos, né? E também as coisas boas, né? Como comer, que eu amo comer. Eu sou magra de ruim. Bom, a gente tá falando de sorrir, você tá falando de comida também, né? Então você tem uma preocupação com os seus dentes? Tenho sim, porque na minha família tem casos de gente assim que perdeu o dente com a minha idade. Minha avó, com 23 anos, já não tinha nenhum dente mais na boca. Ela morava em roça, né? Não tinha muito acesso à saúde bucal e também pelo fumo, que prejudica os dentes e deixa tudo amarelado. Você tem uma preocupação de acontecer com você também? Aí eu tenho, mas graças a Deus que eu não fumo, né? Aí a minha preocupação é escovar os dentes bem, né? Depois de cada refeição que eu faço em casa, procuro sempre fazer uma visita no odontologista. Agora então, vamos ver se você está agindo corretamente com a sua saúde bucal. Temos aqui um especialista, o dentista Dr. Marco, por favor. Tudo bem, doutor? Bem. Essa aqui é a Rayane, Dr. Marco. O senhor estava ouvindo o nosso papo, não estava? Estava sim. E aí, a Rayane está se prevenindo direitinho? Tá sim. O que eu poderia complementar seria o uso do fio dental.
O uso do fio dental pelo menos uma vez por dia é interessante. Você usa fio dental? Uso. E eu queria perguntar ao doutor se, quando fala aquele fio dental que tem até aroma ou sabor, se prejudica ali os dentes ou só aquele normal, sem aquela cera da menta. Bom, não prejudicar não prejudica. A única coisa que vai dar é um cheiro mais agradável, né? E o sabor mais agradável também na boca. Pode usar, então, esses com sabor, não tem problema. Pode usar sim, sem problema nenhum, desde que esteja regulamentado, né, reconhecido pela Anvisa. Atrás de todo produto odontológico tem um selo da Anvisa. Se tiver esse selo, pode usar despreocupado. Medo de dentista você não tem, né? Tem não. Você quer pôr aparelho para dar uma alinhada? Isso, para ficar mais charmoso. Clareamento. Com certeza, o clareamento não pode faltar. Então a Blitz da Saúde vai sanar as suas dúvidas. Aqui a gente tem um especialista, o doutor Marco. Vem cá, doutor Marco. Arthur, doutor Marco, tudo bem? Tudo bem. O Arthur quer fazer aparelho, quer fazer clareamento. Qual é a ordem correta que ele deve cuidar dos dentes, assim, nesse sentido estético? Necessariamente você deve primeiro colocar o aparelho ortodôntico, alinhar os dentes e quando você finalizar o tratamento ortodôntico, aí sim você faz o clareamento dental. Para as pessoas que usam aparelho, a forma certa de limpar. Bem, tem duas formas. Uma caseira, tem que ser pelo menos 3, 4, às vezes até mais vezes, vai depender da quantidade de vezes que você se alimenta. E é interessante que o paciente também faça uma visita regular ao dentista para que ele faça uma limpeza profissional. Ele possui no consultório equipamentos e aparelhos que vai chegar em pontos onde a escova não alcança. Espero que essas informações te ajudem a tomar suas próximas decisões com o aparelho e boa sorte. Obrigada. Obrigada. Regiane, o que te faz sorrir na vida? Estar na convivência das pessoas queridas, atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Tô vendo que você tá com um batom bonito. Ah, obrigada. Então você tem orgulho da sua boca? Tem. Orgulho do seu sorriso? Também. Quantas vezes você vai ao dentista? 6 em 6 meses. Acha que tem que ir mais? Acho. Pois a gente tem um especialista aqui na Blitz da Saúde que vai tirar essa dúvida sua. Dr. Marco, dentista, Regiane. Ela disse que vai de 6 em 6 meses ao dentista. É muito ou é pouco? A periodicidade de você ao dentista depende da sua indicação. Tem pacientes, por exemplo, que tem que ir de 3 em 3, tem paciente que pode ir de ano em ano. Então depende se ela tem algum problema bucal ou não. Você tem algum problema bucal? Tártaro aparece com muita frequência. Essa é uma indicação boa do paciente estar indo de 6 em 6 meses, sim, ao dentista. Então ela tá certa. Nesse caso, sim, tá de parabéns. Você tem dente do siso? Eu já arranquei, já. E aí, doeu? Doeu. Tem necessidade ou não de tirar o siso? Se ele nasceu na posição correta, tá tudo bem com ele, não há necessidade de removê-lo, até porque nós nascemos com esse dente. Você chegou lá para os seus 18, 20 anos, não apareceu ainda, é interessante procurar a orientação de um cirurgião dentista. Doutor, as pessoas que perderam a arcada dentária, tem como reverter essa situação? Colocar uma prótese? Tem sim. A reposição de dentes ela é extremamente importante. Ela não é por uma questão somente estética, ela também é por uma questão funcional. Logicamente, tem a questão estética, a gente até concorda que o paciente sem dente realmente cai a autoestima, diminui a qualidade de vida, até o convívio social. Mas também tem um viés à frente da questão mastigatória, porque o paciente ele perde o poder de mastigação. É sabido, isso é um dado estatístico, essa é ciência, que um paciente que usa, por exemplo, prótese total, ele só tem 10% do seu poder de mastigação. Ele perde 90% devido ao fato de ele não possuir mais os dentes naturais. Então é isso, gente. Escovar os dentes, fio dental, cuidar muito bem da sua arcada dentária para você não ter dor de cabeça e nem dor de dente. Até o próximo Blitz da Saúde. É com um sorriso estampado no rosto que eu chego ao final de mais um programa. As informações que vimos hoje são importantes tanto para a nossa saúde quanto para o nosso visual. A partir de agora, eu tenho certeza que você sempre vai se lembrar de todas as dicas que vimos aqui hoje na hora de escovar os dentes. Vale lembrar que a escovação da noite é a mais importante, porque é quando o alimento vai ficar mais tempo acumulado na boca se a limpeza não for feita corretamente. É isso aí, Mariana. E para finalizar, uma dica que a gente ouve desde pequeno. Evitar açúcar é bom para os dentes e para a saúde em geral. Nos vemos no próximo episódio do Almanac Saúde. Até lá!
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.